Muito bem, família vascaína, agora 11 horas e 30 minutos do dia 27 de abril de 2025. Por aqui seu brother Mário Alves, Sonoio, trazendo mais um vídeo para você que tá ligado aqui no canal Vasco Rádio, aqui Amor. E hoje falar rapidamente, de forma sucinta, para o vídeo não ficar muito comprido, já que são muitas informações, a história de Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco, esse confronto que tem partidas históricas, que já decidiu Campeonato Brasileiro. A gente vai falar aqui rapidamente sobre as estatísticas. Então, vinhetinha pintando, eu tô voltando, trazendo tudo isso e muito mais só para você. Vasco Rádio, aqui é Amor. Apresentação, Mário Alves. Muito bem, vamos lá contar a história aí desse confronto, partidas realmente memoráveis entre Vasco e Cruzeiro. Quem mais ganhou, quantos empates, quem mais perdeu, quem fez mais gols, enfim. Lembrando que você pode também curtir o vídeo, claro, dar aquela moral pro canal. Se você não está inscrito, inscreva-se, não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Se você já está inscrito, valeu demais, muito obrigado, vamos lá. Lembrando que aqui a fonte é o site Wikipédia, ou Wikipedia, como você preferir. História. Na história do confronto, Vasco e Cruzeiro já se cruzaram por diversas vezes nas fases decisivas dos torneios nacionais e algumas nos torneios internacionais, onde, apesar de equilibrado, o Cruzeiro apresenta ligeira vantagem ao time do Vasco. Pelo campeonato unificado foram 57 partidas, com 22 vitórias do Cruzeiro, 18 do Vasco e 17 empates, com 89 gols pró-Cruzeiro e 72 pró-Vasco. A boa relação entre os dois clubes acabou a partir de 1974, durante a disputa da final do Campeonato Brasileiro daquele ano. No dia 24 de julho, as equipes empataram em 1-1 no Mineirão e, devido à arbitragem polêmica daquele jogo e o regulamento aplicado naquela época, forçou-se a decisão por um jogo extra entre eles no Maracanã em 1º de agosto daquele mesmo ano. O que foi ruim para o Cruzeiro, que até então tinha feito melhor campanha e, por consequência, o Vasco da Gama sagrou-se pela primeira vez campeão brasileiro. Principais jogos: Campeonato Brasileiro, fase classificatória 1974, no dia 24 de julho, o resultado foi 1-1 no Mineirão. Cruzeiro 1, Vasco 1. Segundo o regulamento daquele torneio, para definir o campeão, seria necessária a realização de um jogo extra. Então veio a partida final. 1974, 8 dias depois, no dia 1º de agosto, Vasco 2-1 no Cruzeiro e o Vasco sagrou-se pela primeira vez campeão brasileiro de futebol. Copa Libertadores da América, fase de grupos 1975, 23 de fevereiro, Cruzeiro 3, Vasco 2. Jogo de volta, Copa Libertadores da América, fase de grupos, ano 75, no dia 23 de março, um mês depois, Vasco 1, Cruzeiro 1. Ao término daquela fase, o Cruzeiro avança e o Vasco é eliminado do torneio. Copa do Brasil, fase semifinal, 1993, no dia 20 de maio, Cruzeiro 3, Vasco 1. Jogo de volta, Copa do Brasil, semifinal, no mesmo ano, 93, 27 de maio, Vasco 1, Cruzeiro 1. Cruzeiro avança para a final e o Vasco é eliminado. Copa do Brasil, oitavas de final, 1996, 28 de março. Vasco 2, Cruzeiro 6 em São Januário, a maior goleada do Cruzeiro no confronto. Jogo de volta, 17 de abril, Cruzeiro e Vasco empataram em 1-1 e o Cruzeiro avança para as quartas de final e o Vasco, de novo, é eliminado. Copa Libertadores da América, 1998, 15 de abril. Vasco 2-1 no Cruzeiro. No jogo de volta, 29 de abril, Cruzeiro 0, Vasco 0. O Vasco avança, enfim, para as quartas de final e o Cruzeiro é eliminado. Copa do Brasil, semifinal, 1998, 19 de maio, Cruzeiro 2, Vasco 0.
No jogo de volta, no dia 23 de maio, Vasco 0, Cruzeiro 0 e tudo volta ao normal. O Cruzeiro avança para a final e o Vasco é eliminado. Campeonato Brasileiro, Copa João Avelange, semifinal, ano 2000, 16 de dezembro. Vasco 2, Cruzeiro 2. Jogo de volta, também, aí no ano 2000, dia 23 de dezembro, Cruzeiro 1, Vasco 3, o Vasco avança para a final e o Cruzeiro é eliminado. Copa do Brasil, quartas de final, 2003, 7 de maio, Cruzeiro 2, Vasco 1. No jogo de volta, 14 de maio, Vasco 1, Cruzeiro 1. Cruzeiro avança para a semifinal e o Vasco, de novo, é eliminado. Copa Libertadores da América, fase de grupos, 2018, 4 de abril. Cruzeiro 0, Vasco 0. No jogo de volta, Vasco 0, Cruzeiro 4, no dia 2 de maio. Ao término daquela fase, o Cruzeiro avança e o Vasco é eliminado do torneio. Campeonato Brasileiro, Série B, pontos corridos, dia 21 de setembro de 2022. Cruzeiro 3, Vasco 0. Cruzeiro conquista o acesso para a Série A após 3 anos. Já deu aquele like? E a gente fala agora da artilharia aí no confronto da história entre Vasco e Cruzeiro. O primeiro artilheiro, Matador Romário, 7 gols. Marcelo Ramos, do Cruzeiro, Pinga e Viola, do Vasco, 5 gols. Cleison, do Cruzeiro, Luiz Carlos, do Vasco, ambos com 4 gols marcados. Maiores placares. Maiores goleadas do Cruzeiro, 28 de março, 96, Vasco 2, Cruzeiro 6, São Januário, Copa do Brasil. 25 de setembro, 2002, Cruzeiro 4, Vasco 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Dia 2 de maio, 2018, Vasco 0, Cruzeiro 4, São Januário, Rio de Janeiro, pela Libertadores da América. Maiores goleadas do Vasco, Cruzeiro 1, Vasco 4, Alameda, Belo Horizonte, amistoso. 21 de maio, 1960, Vasco 4, Cruzeiro 1, em São Januário, no Rio de Janeiro, em um amistoso. E a gente fala também agora das maiores séries invictas. Cruzeiro, 9 jogos, 4 vitórias, 5 empates, de 19 de setembro de 1990 a 24 de agosto de 1994. Segunda série invicta do Cruzeiro, 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 5 de novembro de 2006 a 29 de junho de 2011. Cruzeiro, de novo, 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 14 de março de 1965 a 29 de abril de 1972. Vasco, 7 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 23 de março de 75 a 29 de maio de 1987. E a gente fala também das maiores séries de vitórias. Cruzeiro, 5 jogos, 5 de novembro de 2006 a 4 de setembro de 2008. Vasco, 3 jogos, 3 vezes, 11 de outubro de 29 a 5 de fevereiro de 38, 9 de fevereiro de 46 a 15 de novembro de 56 e 25 de outubro de 72 a 28 de novembro de 1973. E para encerrar, vamos falar aqui de forma breve sobre os maiores públicos entre Vasco e Cruzeiro. Vasco 2, Cruzeiro 1, 1º de agosto de 74, público pagante 112.933 no Maracanã, Campeonato Brasileiro de 1974. Vou falar apenas dos 3 primeiros, tá? O primeiro já foi, porque é uma lista grande, e aí você pode pausar o vídeo e dar uma olhada no restante. Segundo maior público, Cruzeiro 1, Vasco 1, 24 de julho de 1974, 71.325 pagantes no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, também no ano de 1974. Cruzeiro 1, Vasco 3, 23 de dezembro, ano 2000, 64.287 pagantes, estádio do Mineirão, Copa João Avelange do ano 2000. Então temos um total de 106 jogos entre Vasco e Cruzeiro, 39 vitórias da Raposa com 156 gols, 32 vitórias do Gigante da Colina com 131 gols, empates 35,
Total de gols, 287. A primeira partida entre as equipes aconteceu no dia 11 de junho de 1941, em São Januário, Rio de Janeiro. O público, 2.387 pagantes. Vasco da Gama, 3. E o Palestra Itália, isso mesmo, o Cruzeiro ainda se chamava Palestra Itália, 2. Lembrando que foi uma partida amistosa. E a última partida até então, resultado: Cruzeiro 1, Vasco 1, Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, data 29 de setembro de 2024, no Mineirão, em Belo Horizonte, com público de 36.817 pagantes.